A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje 1 Crônicas, capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. A arca é a arca da aliança, é a caixa de madeira de acácia revestidas de ouro, onde foi colocado dentro da caixa as 2 tábuas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos, e onde havia o vaso de ouro com maná e a vara de Arão que floresceu, de amendoeira. E essa caixa ela tinha os varais para se carregar, e ela tinha a tampa, que é chamado propiciatório. Nessa tampa tinha 2 querubins de ouro olhando para dentro da arca. E quando o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos, aonde ficava guardado a arca dentro do tabernáculo ou do templo de Salomão, ele aspergia o sangue lá do altar sobre a tampa da arca, para que Deus olhasse para o sangue do cordeiro que tinha sido morto no lugar da pessoa. Porque quando ele olhava para os 10 mandamentos, ele via que o homem era um transgressor, um pecador e que deveria morrer. Mas Deus olhava para o sangue que tipificava o seu próprio sangue, que seria derramado por toda a humanidade. E a arca da aliança era a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Então eles tinham perdido isso aqui na guerra com os filisteus. Por causa do pecado de Saul, a arca havia sido levada. E quando a arca foi levada pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli e os seus 2 filhos morreram naquele dia. E Samuel então passou a ser o sumo sacerdote que cuidava da arca e do tabernáculo de Deus. E agora então Davi queria trazer de volta, porque essa arca ficou 3 meses junto com os filisteus. E Deus castigou toda a nação dos filisteus, com hemorroidas, com tumores, com peste, e eles devolveram a arca. Mas quando essa arca vinha voltando de lá, porque foi para a casa de um sacerdote, e Davi mandou buscar a arca, mas teve uma pessoa, Uzá, que cuidava desse transporte da arca no carro de boi, e a vaca tropeçou e ele segurou a arca, e ele morreu. E por isso essa arca ficou na casa de Obed-edom por algum tempo. E agora Davi então está juntando todo o povo para buscar essa arca, para colocar no tabernáculo, para colocar depois no templo que Salomão iria fazer. E esta arca é o testemunho de que Deus estava no meio do povo. Então no centro de todo o acampamento de Israel estava o tabernáculo, e o que havia de mais importante no tabernáculo era a arca, porque ali Deus se manifestava e falava com o homem, e ouvia o homem face a face. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual invocado o seu nome. Então veja que Deus se manifestava entre os querubins na arca, porque é isso que acontece nos céus dos céus, na habitação de Deus. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Está vendo? Então quando a arca chegou dos filisteus, foi para a casa do Aminadab. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Então veja que
Só quem poderia ir até a arca diante de Deus era o sumo sacerdote. O sacerdote não tinha acesso à arca. Mas como ela estava fora do tabernáculo, ele tentou segurar a arca para não cair e Deus o matou. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Então eu pergunto para você, você também tem o testemunho de Deus dentro de você? Você já fez a sua aliança com Deus? Se nós já fizemos a aliança com Deus, nós temos o testemunho de Deus na nossa vida. Só tem a arca de Deus dentro de si aquele que creu e recebeu o Senhor Jesus dentro de si. Porque ele não é só o Filho de Deus, como ele é o próprio Deus que habita no meio dos querubins. E esse Senhor hoje, que é o Espírito, ele entrou dentro de nós. Nós somos hoje esse tabernáculo, o templo onde Deus mora, o templo do Espírito Santo. E hoje essa arca está dentro de nós. E se nós temos aliança com Deus, o que vai acontecer como Obed-edom? Ele vai nos abençoar com toda sorte de bênção, nós e toda a nossa casa. Mas se você já tem o Senhor dentro de você, mas você não tem aliança com Ele, você não é fiel a Ele, você tem Ele, mas não tem a sua presença. É isso. Você mora junto com seus pais. Se você está com problema com seus pais, você tem a presença dos seus pais. Sua mãe lava a sua roupa, faz a sua comida, seu pai coloca o que comer dentro de casa. Mas você não tem a presença dele, você não tem comunhão com ele. Essa comunhão está cortada. Até que você se arrependa e vai se reconciliar com seu pai. Aí você tem ele e a presença dele. Hoje não é diferente. Todos os que creram e receberam o Senhor têm a arca dentro de si. Mas muitas vezes nós podemos não ter a presença de Deus. Mas se nós temos a presença de Deus porque somos fiéis a Ele, nós fizemos essa aliança, esse pacto com Ele de fidelidade, então nossa vida vai ser uma vida de bênção. Não só para nós, mas para nossa casa, para nossa família. Então eu quero perguntar para você se você já recebeu a arca, a aliança de Deus dentro de você, que é o próprio Deus como Espírito. Se você não o fez, com certeza você não está debaixo dessa bênção de Deus. Mas se você desejar, você pode recebê-lo agora. Ore comigo. Senhor Jesus, o meu espírito foi feito para receber o teu espírito, criado por ti. E eu te recebo e te invoco para dentro de mim. Eu não só quero a arca dentro de mim, esta aliança, mas eu quero a tua presença, a tua comunhão. Ó Senhor, fala comigo, me ensina a viver nessa comunhão. Senhor Jesus, me ensina a te temer, a te honrar e a te obedecer. Ó Senhor, é no teu caminho que eu quero andar. Glória a Deus. Veja como é simples. Se você chamá-lo, ele já está dentro de você. Se você abandonar o pecado e romper todos os seus pactos com o diabo, você vai desfrutar de todas as bênçãos que o Criador tem para você. Porque a arca da aliança está dentro de você e o testemunho dele estará em você, a sua presença, a sua unção. Que o Senhor possa nos dar a graça de vivermos nessa unção. Amém? Aleluia. Glória a Deus.